com vocês? Nossa, faz tanto tempo ainda da última vez que eu fiz um vídeo. Tô sentindo tanta falta de produzir um conteúdo desse pra vocês. Mentira! Ah não, hein? Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo bastante especial porque a gente vai estar dando início à nossa segunda parte do nosso workshop focada na edição de vídeo. Então, para começar essa segunda parte, eu vou fazer muito parecido com a primeira parte, né, focado na edição de áudio. No vídeo de hoje, eu quero apresentar alguns conceitos básicos para vocês e ajudar vocês também a entender melhor tudo que eu vou falar aqui durante esse workshop. Então, antes de começar, eu gostaria de falar para vocês o que é vídeo. Segundo o meu manual de especialistas em edição de vídeo é uma apresentação consecutiva de imagens que dão a impressão e formam a ilusão de movimento. Sim, claro, obrigado. Então, como vocês puderam ver pelo nosso especialista aqui, né? Vídeo é essa apresentação de um conjunto de imagens que dão essa ilusão pra gente de movimento. Então, quando a gente tá falando de vídeo, a gente não pode deixar de falar sobre FPS. FPS significa Frames per Second, que uma tradução livre seria quadros por segundo. Isso se refere à quantidade de fotos e à quantidade de quadros que são mostradas consecutivamente a cada segundo. E a gente tem algumas configurações de FPS que são bastante utilizadas pelos produtores de vídeo. A primeira seria uma configuração no qual você utiliza 20 quadros por segundo, ou seja, a cada segundo são apresentadas 24 imagens. Essa configuração é muito utilizada no cinema, então filmes e séries utilizam muito essa quantidade de quadros por segundo nas suas capturas. E também tem muitos vídeos na internet que também utilizam. Esse vídeo, por exemplo, ele está sendo gravado em 20 quadros por segundo. A gente também tem a possibilidade de deixar nosso vídeo com 30 quadros por segundo. Essa é uma configuração de quadros que é muito mais utilizada por televisão, mas também muitos vídeos da internet utilizam, inclusive talvez seja até mais comum. E a gente também tem uma configuração que apresenta 60 quadros por segundo. E essas configurações, elas são mais utilizadas em jogos. Raramente a gente tem alguns filmes e vídeos que são apresentados com mais quadros. Um exemplo seria o filme do Hobbit, que foi gravado em 48 quadros por segundo. E também tivemos um filme recentemente lançado que foi o Projeto Gemini, que foi gravado com 120 frames por segundo. O que diferencia um vídeo que tem uma quantidade maior de frames seria a sensação e a impressão que a gente tem em relação ao movimento. Quanto mais frames, mais sutil e mais realista fica o movimento. Embora a visão humana ela consiga captar somente 30 quadros por segundo, quando a gente assiste um filme ou joga um jogo que tem 60 quadros por segundo, a gente tem essa impressão de uma suavidade maior nos movimentos. Mas também saibam que quando vocês colocam um vídeo com muitos quadros, isso também deixa seu vídeo mais pesado. Porque você vai ter muito mais imagens e muito mais quadros sendo apresentados. Isso também vai exigir muito mais do seu computador para poder editar, processar e renderizar esse vídeo. Quando a gente está falando também de edição de vídeo, a gente não pode deixar de falar sobre o Aspect Ratio. O Aspect Ratio nada mais é do que a proporção do seu vídeo ou o formato da sua tela. Então, basicamente, a gente tem uma proporção horizontal que ela é dividida pela proporção vertical. Entre os formatos mais comuns, a gente tem o 4x3, que é o formato que era utilizado nas televisões de tubo antigamente. E hoje em dia, o formato mais comum é o 16x9, que é o formato que você está vendo nesse vídeo e que também é apresentado na maioria das televisões. Não só as televisões modernas, como também os notebooks, computadores, celulares utilizam esse formato. Outro ponto importante que a gente precisa falar é em relação à resolução do vídeo. A resolução do vídeo nada mais é do que a quantidade de pixels que são exibidos na sua tela. Os pixels, eles são a quantidade de pontos de luz que compõem a definição da sua imagem. Um exemplo seria o formato HD, que é o High Definition, onde a gente tem uma proporção horizontal de 1280 por 720 pixels. A gente também tem o Full HD, que ela é de 1920 por 1080, e assim vai aumentando. A gente tem também o 2K, que hoje em dia está se tornando cada vez mais comum. Essa resolução de vídeo, ela apresenta 2048 quadros por 1080, e a gente tem a 4K, que seria o dobro disso. E ela apresenta 3840 por 2160 pixels. E por aí vai. A gente tem 8K, a gente tem 16K e assim vai. A tecnologia 4K ela é bastante recente, ela ainda está sendo popularizada. Então é bastante incomum você ter um monitor ou uma televisão que processe esse tipo de vídeo. Mas quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ter cada vez mais essa tecnologia sendo utilizada pelos nossos monitores. Uma coisa importante que a gente tem que falar quando a gente está falando sobre a resolução de um vídeo é em relação à sua capacidade de renderizar e exportar esse vídeo. Render ou export significa o seu processo de transformação do seu projeto de vídeo, né, que você traz no seu editor de vídeo para um arquivo de vídeo. E dentre os formatos de arquivo de vídeo a gente tem alguns que são bastante interessantes. A gente tem o .avi e o .mov, que eles são formatos mais antigos e também são mais acessíveis. Geralmente qualquer reprodutor de vídeo consegue processar esses formatos. A gente tem o MP4, que é um dos formatos mais populares, principalmente para ele ser um arquivo mais compactado e que você tem a grande possibilidade de poder trazer ele para a internet. Postar ele no YouTube, no Facebook, no Instagram. E além disso, a gente também tem o MKV, que ele é um formato de vídeo que geralmente contém diversos tipos de arquivo dentro de si. Arquivos de imagem, arquivos de legenda. E esses arquivos geralmente eles são separados do arquivo de vídeo. Porém, quando você executa, todos eles fazem parte de um só conjunto. Um exemplo seria os filmes com legenda. Ai, Gilson, então quer dizer que dentro dos outros formatos eu não consigo colocar legenda?
Sim, você consegue. A diferença é que se você colocar a legenda em um arquivo MP4, por exemplo, a sua legenda ela vai estar embutida dentro do vídeo. Ou seja, se você tem um vídeo legendado em formato MP4, você não vai conseguir, por exemplo, tirar a legenda do vídeo. Ou seja, a legenda e o vídeo eles compõem um só arquivo. No MKV não, você pode inclusive ver o vídeo sem legenda, e não só isso, como você pode trocar a legenda. Você pode colocar uma legenda em português, em inglês, espanhol e outros idiomas. E você também pode fazer isso com outros arquivos, como imagem ou vídeo. Como exemplo, seria a audiodescrição para deficientes visuais. E quando a gente está falando sobre formato de arquivos de vídeo, a gente tem que falar sobre o bitrate. O bitrate ele é basicamente a quantidade de informações que tem no seu vídeo por segundo. Quanto maior o bitrate, maior as informações que contém no seu vídeo. E quanto mais informações, mais qualidade o seu vídeo vai ter. Porém, também vai ficar cada vez mais pesado. Como exemplo, a gente tem o formato de 8 bits, 16 bits e 32 bits. Quanto mais bit e resolução o seu vídeo tiver, mais pesado o seu vídeo vai ficar e vai precisar cada vez mais de poder de GPU. GPU significa Graphics Processing Unit, que basicamente corresponde à placa de vídeo do seu computador. A placa de vídeo ela é um componente do seu computador que fica responsável por processar todos os arquivos de imagem e vídeo que fazem parte do seu computador. Existem alguns computadores que têm uma placa de vídeo dedicada para esse processamento, onde a gente vai ter uma memória e um processamento dedicado para vídeos. Mas também existem computadores que não têm essa placa de vídeo dedicada. Quanto mais pesado o seu arquivo, quanto mais resolução, quanto mais bits tiver o seu arquivo, mais difícil vai ser para você editar e visualizar esse arquivo. Porque esse tipo de arquivo geralmente vai pesar a sua GPU e vai dificultar bastante no processo de edição, por exemplo. Para além disso também, é importante que vocês entendam o conceito de RGB, que significa Red, Green e Blue, que são as três cores que compõem os nossos vídeos. A junção e a combinação dessas cores é o que vai formar todas as composições de cores que fazem parte do nosso espectro visível. E quando a gente está falando de edição de vídeo, a gente está falando de edição de luz. E quando a gente está falando de edição de luz, a gente está falando de edição de cor. E um outro conceito que é bastante interessante da gente entender é o Color Correction. Quando você captura o seu vídeo pela lente da sua câmera, geralmente ocorre um processo de compressão do seu vídeo. Então você vai ter a perda de algumas informações que fazem parte do seu vídeo. Você vai perder algumas cores, então o seu vídeo vai ter aquele aspecto meio laranjado, meio cinza. E o Color Correction, ele visa justamente corrigir as cores que compõem o seu vídeo, deixando o seu vídeo mais próximo do real. Cores correspondentes à realidade. Mas será que a cor que eu vejo é a mesma cor que você? Mas deixando as perguntas filosóficas de lado, a gente tem outros três conceitos que fazem parte de qualquer processo de edição de vídeo. Seriam eles o template, o workflow e a thumbnail. O template, ele se refere a um conjunto de pré-configurações que vão definir o formato do seu vídeo. HD, Full HD, as cores que vão compor o seu vídeo. O workflow, ele compõe todo o conjunto de ações que você vai fazer para produzir o seu vídeo. E vai desde o processo de gravação até o processo de renderização e publicação do seu vídeo. E por fim, a gente tem a thumbnail, que é um termo bastante utilizado para produtores de conteúdo na internet, onde a gente vai personalizar uma capa que vai ser a apresentação do seu vídeo. Existem muitos outros conceitos e termos que a gente utiliza quando a gente está falando sobre edição de vídeo, mas meu propósito aqui é deixar os conceitos básicos para vocês entenderem e também para vocês conseguirem acompanhar essa segunda parte do workshop. Se você conhece algum outro termo que pode ajudar a gente, deixa aí nos comentários. Ou se você tiver qualquer dúvida em relação ao que foi dito aqui, vocês também podem deixar nos comentários, que eu vou tentar tentando responder. Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso eu tenha conseguido alcançar esses objetivos, deixa seu like, se inscreve no canal do Pet, a gente tem várias coisas interessantes que a gente está começando a postar. Também não deixa de acessar as redes sociais do Pet também, que a gente posta bastante coisa interessante por lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, falou! Ih, lá não tá conseguindo mais, né? Deixa eu mostrar pra você como faz aqui.